Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós estamos vivendo um momento de retrocessos impressionantes em tão pouco tempo na sociedade brasileira, por conta, em primeiro lugar, da eleição do Congresso Nacional, ou pelo menos da Câmara dos Deputados, mais conservadora desde 1964. Não há, desde 64, uma composição tão reacionária, tão conservadora como esta do Congresso. E, evidentemente, nós não podemos deixar de dizer aqui, por conta das políticas de alianças realizadas pelo PT nos últimos anos, em especial, com o próprio PMDB. Vejam, em 3 meses, nós já tivemos o retorno de um debate que já havia sido encerrado na legislatura passada, como é a PEC, que trata da demarcação das terras indígenas, quilombolas e das unidades de conservação, naquilo que pode significar o ataque mais violento aos direitos dos povos indígenas, aos direitos dos quilombolas e ao meio ambiente no Brasil, porque hoje a legislação permite que esses territórios, tanto territórios indígenas, como territórios quilombolas, como territórios para áreas protegidas por meio ambiente, possam ser efetivados por decreto. Evidentemente, por decreto, não por uma vontade única da Presidência da República, mas após um estudo, no caso indígena, tá certo? Pela FUNAI, tá certo? No caso da questão ambiental, pela área técnica, que seria no caso o IBAMA e o ICMBio, e no caso da demarcação das terras para os negros quilombolas, pela Fundação Palmares. Por essa proposta, qualquer uma dessas áreas há de ser votada pelo Congresso Nacional. Ora, eu fui 4 anos deputado federal. Em 4 anos, não consegui aprovar um projeto de lei. Vi alguns projetos de lei de deputados sendo votados, como o da Mata Atlântica. Mas o da Mata Atlântica tramitava na Câmara há 14 anos. Há 14 anos, de autoria do deputado Fábio Feldman. E só foi votado porque passou a ser interesse do governo. Depois, nós tivemos a votação pela Comissão de Constituição e Justiça da proposta da redução da maioridade penal. Retrocesso na contramão do que está acontecendo em outros países do mundo, com base, inclusive, numa mentira, e, aliás, em várias mentiras. Na mentira que tem impunidade para aquele que comete infração, sendo menor de 18 anos, quando, na verdade, tem uma lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que dos 12 aos 18, tá certo? Existem medidas, inclusive, de recolhimento, de restrição de liberdade, de privação de liberdade para esses jovens. É mentira de que os jovens são os responsáveis pelos crimes mais hediondos, ou pela maioria dos crimes, quando são apenas 0,5%, e da quantidade, a maioria são pequenos furtos, e na mentira ainda maior, de que o sistema prisional vai recuperar esses jovens. Pelo contrário, nós podemos ter uma sociedade ainda mais violenta do que a gente. O Estado não fornece à juventude educação, cultura, lazer, emprego. Vai oferecer a cadeia. Terceiro retrocesso, aprovado ontem, a precarização, que eu não chamo nem de terceirização, a precarização do serviço público e a precarização dos direitos trabalhistas.
na contramão também da posição do Tribunal Superior do Trabalho e agora, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, que entendem de forma absolutamente acertada de que a terceirização deve ser para as atividades meio e não para as atividades fim. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, por maioria, tá certo, essa posição. Para coroar esse quadro, a presidenta Dilma entrega a coordenação política ao vice Michel Temer. Eu pergunto, para que impeachment? Na verdade, o que acontece hoje é um impeachment consentido, um impeachment branco, aonde a presidenta se demite completamente de governar o país. Infelizmente, eu digo isso com tristeza. Eu não sou da tese do quanto pior melhor, eu digo isso com tristeza. Primeiro, quando ela entregou a economia a um neoliberal de alma tucana. O ministro Joaquim Levy, banqueiro, de posições neoliberais, convenceu que a saída é um ajuste fiscal. E quem está sentindo o ajuste fiscal? São os trabalhadores. Com a redução dos seus direitos, com a mudança das regras para o seguro-desemprego, com a mudança das regras previdenciárias. O ajuste neoliberal, o ajuste fiscal, corta recursos para universidades, que algumas delas hoje não conseguem nem pagar o seu material de limpeza, como nós vimos em algumas universidades do nosso país. O ajuste fiscal quer garantir o pagamento dos juros da dívida. E agora nós vimos a inflação começa a disparar. 70% em um ano subiu a energia no nosso país. 70%, vereador Adão. 70%. Em um ano subiu. A economia, portanto, está com o ministro Joaquim Levy. E a política? Já estava o Congresso Nacional com o senador Renan Calheiros e com o deputado Eduardo Cunha, que tem imposto essa pauta conservadora e reacionária, e agora a presidenta Dilma entrega ao PMDB, que passa a ter Câmara, Senado e articulação política numa demissão completa. A pergunta que fica: o coração valente era uma mera figura de retórica na campanha eleitoral? A campanha de que os programas sociais iam ser mantidos e ampliados. Cadê o programa Minha Casa Minha Vida com os cortes? Está sendo diminuído a oferta de moradia para a população. Tá certo? Nós vivemos hoje, na verdade, uma intervenção branca, um impeachment consentido pela presidenta, que está se transformando numa espécie de rainha da Inglaterra, num parlamentarismo aonde o PMDB, tá certo, nas figuras de Eduardo Cunha e Renan Calheiros e agora de Temer, é quem estão governando o nosso país, impondo uma pauta conservadora e reacionária, aonde agora parece que o PT do vereador Ronivaldo Maia acorda, porque na verdade a pauta já começa a bater na canela, inclusive das centrais sindicais do país. Se a gente olha o que está acontecendo na Grécia, que inveja! O Syriza enfrenta os banqueiros, o Syriza do Tsipras enfrenta a chamada Troika e a Alemanha, se cobra a dívida. O que é que o Syriza está fazendo lá? A auditoria da dívida pública que era para estar sendo feita aqui no Brasil. Maria Lúcia Fattorelli, que a gente tem a alegria e a honra de ser filiada ao nosso partido, que participou da auditoria da dívida em Equador, por uma comissão formada pelo presidente Correia, e está participando da auditoria da dívida lá na Grécia. Se a Alemanha está cobrando bilhões
a Grécia está mostrando os crimes que a Alemanha nazista cometeu contra o seu país e está cobrando a reparação dos crimes de guerra ali realizados. Um governo com coragem, um governo com autonomia, que não aceitou fazer demissão de servidor público. Um governo que está atendendo a maioria, vou concluir, a maioria da população. A saída é pela esquerda. O pessoal não vai pedir impeachment porque a saída não é tirar a presidenta e assumir o Temer, porque isso já está praticamente acontecendo, tá certo, no dia a dia, infelizmente, tá certo? A saída é pela esquerda. A saída é por um programa mais radical do que esse que está aí. É atender aos interesses das maiorias que estão sendo desassistidas e prejudicadas pelo ajuste fiscal. Por último, presidente, peço um minuto só para fazer um convite. Nesse sentido, nesse debate que o pessoal apresentou, um programa para se contrapor a esse projeto neoliberal que está sendo levado a efeito pela coordenação do ministro Joaquim Levy, que é coordenado pela nossa companheira Luciana Genro, que foi nossa candidata à presidência da República. Ela estará em Fortaleza, agora, no dia 15, que é um dia, inclusive, que está sendo chamado de mobilização ou de greve nacional por todas as centrais sindicais. E vamos fazer esse debate para o qual nós chamamos a sociedade fortalezense a participar. A saída é pela esquerda. Infelizmente, tá certo? A direita percebeu, a burguesia percebeu, quanto mais aperta, mais a Dilma cede. Quanto mais acocha, mais o governo afrouxa. E aí a gente vai vendo, tá certo, esse programa que está aí. O Aloysio Nunes Ferreira foi muito claro. Ele disse, nós não queremos o impeachment, nós queremos sangrar. E está sangrando. Mas o que está sangrando não é a presidenta, não. O que está sangrando é o povo brasileiro, tá certo, com inflação alta, com perda de direitos sociais e trabalhistas e previdenciários, com corte no serviço público e nas universidades. É preciso reagir, é preciso o povo voltar às ruas para mudar essa situação, para fazer um programa de esquerda e para garantir a resistência aos direitos que estão sendo atingidos. Muito obrigado, presidente. Amém.